Olá, pessoas, criaturinhas da noite, mnemoninhos. Oi, gente. Enfim, não temos ainda. É bom que tem mais de um vídeo começando assim, vocês vão cansar, mas a gente vai descobrir um nome pra eu começar a chamar vocês, né? Mas sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai explicar por que a culpa é do cristianismo. É que nesse caso é de verdade, nem sempre, mas nesse caso é de verdade. Hoje eu vou trazer pra vocês um pouquinho, já que a gente tá se preparando pro carnaval. Eu sei que em muitas cidades o carnaval já começou, mas hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre por que no Brasil a gente celebra carnaval e no resto do mundo eles comem panquecas. Infelizmente, essa é uma verdade sobre a existência, né? Enquanto no Brasil a gente tem essa festa da carne e dias de celebração e tudo mais, em alguns outros países, a celebração que é feita é a celebração da Terça-feira Gorda, que significa comer panquecas. E daí você tem o dia da panqueca. Pois é, quando fui morar na Gringolândia, na Inglaterra, eu me deparei com essa triste realidade. Vocês não estão entendendo, gente. As pessoas estavam distribuindo panqueca na universidade. E não era feriado, o dia da panqueca. Você pensa, distribuindo panqueca gostoso. Pois é, não. Era uma panqueca comprada seca, fina, assim. Não era nem doce, nem salgada. Era uma massinha triste. Mas a festa que a gente conhece como carnaval, que é uma das festas mais importantes e mais reconhecidas do Brasil, nem sempre foi celebrada do jeito que a gente celebra hoje em dia. O jeito que a gente celebra hoje em dia é um jeito que tem mais ou menos aí uns 50 anos ou menos até. Eu vi a celebração do carnaval mudar na minha cidade, no caso em Brasília. Eu vi uma cidade que tinha pouquíssimos bloquinhos para uma cidade que tem vários bloquinhos. Então, às vezes, dá a impressão que as coisas são muito mais permanentes do que elas são, e não é verdade. Então, pra gente entender isso melhor, eu vou ter que passar primeiro por algumas questões. A primeira é calendário. Agora nesse momento você clicou pra fora do vídeo, você ficou entediado, porque, né, eu vou falar de calendário, de data, de dia, mas segura aqui, fica comigo que vai ser legal, que na verdade é fascinante. Eu tenho talvez uma pequena obsessão por calendário, talvez seja porque eu sou historiadora, também. O fato é que a gente vai falar de calendário, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a quaresma, daí a gente chega no carnaval e a gente soma todas essas coisas pra entender o dia da panqueca e o carnaval. Vamos lá, primeiro, calendário, né? O carnaval é uma data móvel e o nosso ano não é móvel. Por que o carnaval muda todo ano? O carnaval muda todo ano porque o carnaval é baseado na lua e o nosso calendário é baseado no sol. Então o carnaval, ele é uma data do que a gente chamaria de um calendário lunisolar. Ele segue a estrutura do calendário solar, mas ele é definido pela lua. Então ele é definido por uma lua cheia da quaresma, a gente conta a lua cheia da quaresma e daí conta pra trás os dias da quaresma, então 40 dias, e daí carnaval. Essa é a regra, né? Fim da quaresma, Páscoa. Você conta o dia da Páscoa, conta pra trás e assim muda todo o ano. Mas essa mudança, ela não é tão grande. Meio que o mais cedo que você vai ter carnaval é no começo de fevereiro e o mais tarde é ali pela segunda semana de março. Se eu não me engano, a gente não tem uma variação muito além disso. O que significa que, sendo uma data que começou a ser celebrada por conta do calendário cristão, que vai ser um calendário que vai ser formulado muito mais na Europa, ela é uma data que funciona mais dentro de um calendário de estações europeu do que um calendário de estações brasileiro. E isso significa também que, normalmente, a data que a gente celebra o carnaval, ela é muito associada com o fim do inverno e o começo da primavera. O carnaval é meio que o festival de começo de fim de inverno e começo de primavera, só que quem celebra o carnaval somos nós aqui no outro hemisfério e pra gente não é isso e nada faz sentido, né? Pra gente, o carnaval é no final do verão, começo do outono. É isso? É isso. Da onde que vem essa ideia de fazer festas para comemorar o fim do inverno e o começo da primavera? Os países europeus, como eles são países que tinham neve, meio que o ano começava com a ideia do inverno acabando. E essas celebrações, então, elas faziam com que as pessoas vivessem muito mais com um calendário que é um calendário lunar. Então, ele vai variar de acordo com o ano, porque as estações vão variar um pouco. Hoje a gente ia ter muito problema, né? Oi, mudanças climáticas. Obrigado por estragar o calendário. Valeu. Então a ideia toda do calendário e da celebração do Ano Novo era misturar ela com o fim do inverno e início da primavera. E daí várias das sociedades europeias tinham a ideia de um período que era meio fora do tempo. E é um período de loucura, um período de uma celebração que inverte os papéis sociais, é uma celebração que traz bagunça pra rua, que as pessoas festejam na rua, etc, etc, etc. Essa é a ideia dessa celebração de Ano Novo. Só que com o cristianismo, e o cristianismo
cristianismo vai ser baseado em Roma. E Roma vai ter um calendário fixo, que é um calendário solar. Todas essas coisas vão virar. Guarda a informação de que tem países europeus que celebravam o Ano Novo nesse final de inverno. Os romanos também meio que celebravam o Ano Novo nesse final de inverno. A ideia do calendário romano, eles teriam um calendário que era um calendário mítico, que era um calendário mais lunar. E daí lá em 45, antes da Era Comum, Júlio César, sim, Júlio César, talvez não ele pessoalmente, mas Júlio César faz um édito e aprova um calendário novo para Roma. Esse calendário novo não ia mais seguir um calendário lunar e ele passaria a seguir um calendário solar. Esse calendário ficou conhecido como o calendário juliano. Por quê? Porque Júlio César. Inclusive, Júlio César é uma personagem interessante. Tô pensando em trazer ele pra cá pra gente. Trazer ele pra cá. Não realmente. O calendário juliano é um calendário de 12 meses. Esses meses têm dias mais fixos e a cada X tempo você tem um ano que tem um dia a mais. Se parece familiar é porque é. O nosso calendário atual, ele é baseado no calendário gregoriano, que é uma melhoria, entre aspas, do calendário juliano, que é o calendário de Júlio César. Acontece que quando Júlio César foi colocar esse calendário, essa parte é engraçada. Ele foi colocar esse calendário como a regra para Roma e meio que as regras de calendário variavam todo ano. Então, os anos eles não tinham um número muito fixo de dias. De novo, porque ele era lunar e daí isso também dependia da política. Enfim, aí as pessoas iam mudando o calendário. E daí, para ele colocar esse calendário dele funcional, ele vai aumentar o ano e aquele ano vai ter acho que 420 dias ou algo do tipo, assim. Então, um ano um pouquinho mais longo. A gente celebra datas redondas de coisas históricas, mas não é muito certo, né? Porque tem vários outros cálculos aí envolvidos e outros caos, assim. Se o calendário mudou, não dá pra... mas no documento fala que tal coisa aconteceu dia 3 de janeiro. Pois é, mas 3 de janeiro em qual calendário? De qual ano? Como que isso funciona? Não dá pra ser assim, retinho e certinho. Quando a gente faz os cálculos, a diferença mais ou menos do calendário juliano pro nosso calendário atual é cerca de 13 dias. Eu tô colocando mais ou menos porque se você quiser ser bem preciso, você vai ter que explorar um pouquinho mais. A outra coisa é a ideia de que o primeiro mês do ano vai ser janeiro. Janeiro dedicado a Janus, ou Janus. É o mês januário. Janus, ou Janus, ele seria um deus associado com a mudança e com o começo. Então é a ideia de que você tá mudando o ano, você tá começando. As representações dele normalmente são dois rostos, assim, um olhando pra frente, um olhando pra trás. E a ideia, então, que não, vamos fixar agora que a celebração de começo de ano vai ser sempre nessa época aqui, que é o que a gente vai chamar de janeiro. Isso os romanos, lá atrás. Acontece que os romanos, né, Júlio César inclusive colabora para isso, os romanos expandem o seu território até vários outros lugares da Europa, também da África e da Ásia. Por expandir o seu território, e considerando que Roma ia ser o grande administrador desses territórios, o calendário juliano vai ser meio que imposto a essas regiões. Vai ficar mais ou menos certo que é para comemorar o Ano Novo em janeiro. Eu falo mais ou menos certo porque vários lugares comemoravam o Ano Novo em março, em abril, no final de fevereiro, em outubro, em novembro, enfim. Ninguém comemorava em julho, até onde eu sei, mas a regra era não há regras. Tinha uma variação de calendário. Vários anos passam, em 1585 ou 1582? 1580 e... Isso. É quando o Papa Gregório vai falar... Então, gente, se a gente deveria organizar mais o calendário. Porque ele estava dando algumas falhas, então ele muda novamente o calendário e passa a existir o calendário gregoriano. Só que nem todos os lugares do mundo vão adotar o calendário gregoriano imediatamente. E por imediatamente eu digo, na verdade, tem povos que ainda seguem o calendário juliano. Ou que seguem o calendário certo, ou que seguem outros calendários. Existe também outros calendários, vários outros calendários. Mas o calendário gregoriano, por ser o calendário que a partir de 1580 vai ser o calendário principal da Europa, ele vai acabar virando o calendário principal do resto do mundo. Por causa da colonização, olha só, tem a ver sempre tem a ver com colonização, gente. Depois de 1500 vai ter a ver com colonização. Isso significa que a maior parte dos povos vai ter que seguir aquele calendário e as datas passam a ser mais ou menos aquelas que o calendário define. Talvez você esteja pensando, é legal, é interessante, mas primeiro, o que isso tem a ver com o carnaval? Como isso afeta o Vasco? E por que você acha isso tão fascinante, Tupá? Primeiro, como isso afeta o carnaval. Como eu falei, o carnaval vai ser celebrado de acordo com as estações da lua e as fases da lua. E isso tem muito a ver porque a Páscoa, por muito tempo, era celebrada no período de Pessah, uma festa tradicionalmente judaica, porque, teoricamente, Jesus teria morrido nessa época. Então, várias igrejas, especialmente lá no começo do cristianismo, elas vão celebrar a Páscoa de acordo com o calendário judaico. Outras igrejas do começo do cristianismo vão falar, não, a gente é outra igreja, a gente não pode ficar se rendendo
as datas dos judeus. A gente tem que criar as nossas próprias datas, a gente não pode seguir eles, porque daí tinha toda uma treta de não, vamos esperar os rabinos dizerem quando que vai ser essa data e depois a gente faz tal. Então, um dos primeiros rachas da igreja é justamente esse. Quando que a gente celebra morte e ressurreição de Jesus Cristo? Pra quem não é religioso, isso não faz muita diferença, né? Tipo, beleza, celebra uma semana depois, uma semana antes, não altera muito a nossa vida. O fato é que, pra quem acredita, isso faz toda a diferença. Porque se você acredita profundamente que aquele dia é sagrado e aquele dia sagrado é importante para que o universo continue funcionando do jeito correto, e querendo ou não, boa parte das religiões se baseiam nessa ideia de que você tem práticas e rituais para que seus deuses ou o seu Deus se mantenha na mesma posição que ele já está. Por isso você consegue manter o mundo do jeito correto e assim a vida continua. Se a data é importante a ponto dela definir como que o mundo vai existir ou não, você celebrar coisas na data errada é um problema. Digamos que você tem que alinhar as coisas com a lua, o céu, enfim. E daí você celebra sem ser no equinócio. É um problema. Você tinha que ter celebrado no equinócio, que o equinócio era o dia certo de celebrar. Eu confundo muito, tá, gente? Mas equinócio são os 2 dias do ano que o sol e a noite têm o mesmo tamanho. Equinócio de equidade, né? De igual. E o solstício é o dia do ano. Daí você tem um solstício de inverno e um solstício de verão. O de inverno vai ser importante daqui a pouco. O solstício é a época do ano em que você tem ou o dia mais longo, ou seja, mais sol e menos noite, esse é o solstício de verão, ou a noite mais longa e menos dia, que é o melhor solstício, que é o solstício de inverno. Essas datas acontecem. Por quê? Porque a Terra é um planeta que não é redondo. Nossa, tangente, mas vocês já viram o formato da Terra, gente? É uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Eu vou colocar aqui pra vocês verem e se impressionarem comigo, porque a Terra é um geóide. Tudo bem, eu já sabia que ela não é redonda, era um pouquinho ela não é também um pouquinho, ela é muito achatada num pedaço, velho. Eu fiquei muito chocada. Eu nunca imaginei que a Terra era tortinha do jeito que ela é. É lindinha, mas é bem mais torta do que eu imaginava. Mas sendo torta ou não, a Terra roda em volta do Sol. Ela roda no próprio eixo e roda em volta do Sol. Esses movimentos vão fazer com que exista os solstícios e os equinócios. Lembre-se também que faz diferença. Quando é solstício de inverno, na parte sul do planeta, é solstício de verão na parte norte. E assim sucessivamente. Então, se você acredita que você precisa fazer rituais específicos em dias específicos para que o mundo esteja em sua localização, em que a vida exista do jeito correto, você não vai conseguir achar de boa que as pessoas não liguem para a data, porque a data é importante. Sendo assim, algumas das quebras importantes do cristianismo vão acontecer por brigas de calendário, por brigas de quando a gente vai celebrar o nascimento de Jesus, quando a gente vai celebrar a Epifania. Vocês devem ter visto e ouvido muitas vezes a coisa de os cristãos roubaram a festa que tinha do solstício de inverno pra colocar o aniversário de Jesus. Nossa, é uma coisa que sempre me irrita. Não roubaram, tá, gente? Vamos parar com essa ideia de achar que uma religião rouba as coisas dos outros. Não é assim, tá? Tem religiões que roubam dinheiro de várias pessoas. Mas não é assim. O cristianismo, ele vem de uma base cultural e ele vai existir dentro dessa base cultural. Ele vai ressignificar coisas que já estavam nessa base cultural. Mas aí com o passar do tempo, o cristianismo vai apagar outras religiões. Vai. É provável que no futuro outras religiões apaguem o cristianismo. Assim como outras religiões apagaram outras religiões de antes e as coisas vão sempre se modificando. E isso não é uma defesa do cristianismo ou não. Isso é pra gente entender que o cristianismo ele não traz tantas novidades, mas a gente consegue ter 2 perspectivas importantes aqui, gente. O cristianismo não traz tantas novidades porque Deus precisou falar numa linguagem que as pessoas daquela região entendiam. Que adiantava nada ele trazer um monte de coisa nova que ninguém ia entender nada, porque as pessoas não iam seguir. Isso caso você acredite que Deus existe. Caso você não acredite que Deus existe, as pessoas que estão criando essa nova religião estão inseridas dentro daquele contexto. Tem coisas que já funcionam pra gente, eles já entendem solstício, equinócio, etc. como momentos sagrados, então eles vão continuar usando essas datas. Inclusive, o solstício de inverno não é no dia 25, mas ele é mais ou menos no dia 25. Pequena tangente, acho que eu comentei isso no outro vídeo, né? Quando eu era criança, eu achava que Natal era dia 24. Eu demorei até a minha vida adulta pra descobrir que o Natal não era no dia 24. Cheguei na gringola e disse, não, porque o Natal é dia 25. Como assim dia 25? Dia 25 é o Natal. Não, dia 25 é o dia depois do Natal. O Natal é dia 24. Não, Tupá, a ceia é meia-noite porque é dia 25. Eu fiquei tipo, caraca, nunca entendi desse jeito. Então, você tem um mundo romanizado, e o cristianismo surge desse mundo romanizado, onde existem os meses e o lugar certo de você celebrar o começo do ano. A celebração de começo de ano, para os romanos, existiam vários tipos de celebração. Uma das celebrações que é interessante são as calendas, que era uma celebração que acontecia nesse começo de ano. Muita gente vai dizer que o carnaval veio da Saturnália.
Saturnália ou da Lupercalia. E a gente não tem nenhuma evidência boa pra seguir essa afirmação. Nenhuma evidência, não tem. Ah, Tupá, mas é... Não tem, gente, não tem. Primeiro que a gente não tem descrições decentes da Saturnália. A gente não sabe exatamente como ela era. Ah, era uma festa também em que havia uma mudança disso, de gênero, alteração da ordem social e tal. Tá, tudo bem, mas isso não quer dizer... Existem várias festas que são assim, né? Era uma festa mais ou menos no mesmo período? Era uma festa mais ou menos no mesmo período. Mas elas eram festas de renovação de ciclo e de ano, muito mais do que festas de carnaval, que tem um outro significado. Então, tá vendo? Quando eu falo que é porque a culpa é do cristianismo, é justamente por isso. A lógica do carnaval, ela vem muito do cristianismo. Ela não vem do paganismo ou dos paganismos, porque não existia um paganismo, existiam muitos paganismos. Nem faz sentido chamar todos eles do mesmo. Essa festa que acontecia para celebrar o Ano Novo, era uma festa que, como eu falei, variava de região para região, mas na Europa como um todo, era comum que essa festa fosse no final do inverno. Com a cristianização chegando, ela começa a ser incorporada dentro das festas de Natal, o que pra gente faz pouquíssimo sentido, mas existem pesquisas que mostram que a origem do carnaval tá muito mais associada à celebração do Natal do que às celebrações romanas. Agora tá todo mundo tipo... Que? Carnaval? Natal? Como assim? E eu vou pedir pra vocês pensarem em duas coisas. Primeiro, por muito tempo, a celebração do Natal, ela funcionava muito mais no sentido de os dias antes do Natal são dias de reflexão. O advento, que é o período de 4 fins de semana, 4 domingos antes do Natal, é um tipo de celebração que era feito para se relembrar das coisas, você pensar no seu ano, você pensar no que aconteceu naquele período e tudo mais. E é por isso que, especialmente em lugares católicos de tradição germânica, você tem calendários de advento, você tem a coisa de você ter um conjunto de velas que você acende nos 4 dias. Dentro dos católicos apostólicos romanos, você tem também celebrações específicas que vão acontecer nesses fins de semana antes, né, do Natal. Muitas vezes a celebração do Natal, ela era feita entre o dia do Natal, efetivamente, e a Epifania. E a Epifania aconteceria 2 domingos depois do Natal. Tá vendo como o calendário é sempre meio móvel? E existiria a Epifania dos Reis Magos e existiriam outras celebrações também. Inclusive, vários países até hoje, se eu não me engano, na Espanha é comum a ideia de que os Reis Magos é que trazem presente no Natal. Ou Jesus que traz presente no Natal, sem Papai Noel. Ah, o Papai Noel é da Coca-Cola. Não é, e não é isso que a gente tá conversando hoje. Deixa o Papai Noel da Coca-Cola pra lá. Então você tem a Epifania e muitas vezes a celebração entre Natal e Epifania era a celebração mais maluca e era uma celebração de dias. Eu, inclusive, vou aqui recomendar pra vocês verem o vídeo da Modista do Desterro, Pauline, sobre como que era a celebração do Natal no Brasil de 1800, que é uma celebração muito mais ligada com essa tradição que eu tô falando, de uma festa de dias e uma festa meio carnaval, do que com a celebração que a gente tá acostumado. E falando em Modista do Desterro, em tradições estranhas da Inglaterra e tudo mais, eu queria fazer um convite muito legal pra vocês. Eu e a Pauline estamos organizando uma viagem pra Inglaterra. Sabe que os 3 elementos fazem viagem? Se você não conhece os 3 elementos, vai conhecer eles. Mas a gente tá fazendo uma parceria com a Inclusive Travel, que é uma agência de viagens que tem 40 anos de experiência fazendo viagens internacionais pra grupos e que a gente montou um roteiro com eles. E eu vou dizer que ele é o meu roteiro do coração. Tem vários lugares que estão lá, que são os lugares que eu levava os meus amigos visitarem quando eles iam me ver. Lugares que eu fui com a minha mãe, então são lugares muito especiais pra mim. E eu fico muito emocionada e muito feliz de poder compartilhar esses lugares com vocês. E ao mesmo tempo também inclui vários lugares que são um sonho de adolescência da Pauline de poder visitar. Então a gente tá juntando essas duas vontades e esses 2 desejos e montamos um roteiro maravilhoso pra visitar a Inglaterra. A gente vai visitar a Inglaterra em novembro, o que muito me agrada e me deixa feliz, que significa que a gente não vai morrer de calor. E daí vocês vão me ver muito mais animada. E a gente vai conhecer lugares como o Museu Britânico, o V&A, que é um museu que tem obras de arte, é mais voltado para indumentária e arte. A gente vai visitar uma feira de roupa vintage e daí vocês vão ter eu e a Pauline pra dar ideias pra vocês do que comprar. A gente vai conhecer Dover, que é a cidade que fica no Canal da Mancha e é mais pertinha da França. A gente vai visitar a Catedral de Canterbury. A gente vai visitar um monte de coisa. A gente não vai ver o Dia da Panqueca, porque o Dia da Panqueca é a mesma data que a gente comemora o nosso carnaval. Vou chegar lá daqui a pouco. Mas a gente vai
vai encerrar com festa essa viagem. A gente vai pra uma festa no Museu Vivo do Black Country, que é um museu onde eles filmaram a série do Peaky Blinders, e vai estar tendo um evento temático de anos 20, final dos anos 20 e anos 30, pra gente poder aproveitar. É muito legal, imagina uma festa de época num museu. É isso que a gente vai ter. Tô muito animada, se você também se animou e quer se juntar a nós, tem aqui o link pra vocês clicarem e nos acompanharem. Vamos, gente, vai ser tão legal. Enfim. Voltando então. Então você pode ver no vídeo que eu tô linkando aqui da Pauline, ela fala bem mais sobre como que era esse Natal aqui no Brasil. Entender essa celebração de Natal é importante pra gente entender a celebração de Carnaval. Em vários outros países do mundo, também tinha essa ideia de que a celebração pós-Natal que era a celebração importante. Algumas vezes, essa celebração não ia só até a Epifania. Algumas vezes essa celebração ia até o dia da Festa da Candelária. Quando é o dia da Festa da Candelária? Ela é celebrada normalmente no dia 2 de fevereiro. É uma festa que não é tão famosa assim no Brasil. Ela celebra a apresentação de Jesus ao templo. E ela é uma festa também candelária, de candeus de vela. Eu não fui pesquisar a etimologia, mas deve ter alguma coisa a ver. Enfim, é uma festa de velas e de luz. Tem a ver também com esse fim do tempo mais escuro, fim do inverno. E dá pra ver como tudo tá meio conectado. Então, às vezes, essa festa pós-Natal durava um mês. E a gente aqui achando muito que a gente celebra uma semana, né? A galera da Idade Média muito doida, celebrando um mês. Até porque, se a gente olhar os registros mais antigos, não existe conexão do carnaval com as festas romanas. Não faz também sentido, porque as primeiras menções do carnaval são do século X, ou seja, do ano 900 e tanto. A gente tem quase 1000 anos de separação, que essas outras festas populares que já existiam nas regiões vão ser muito mais importantes. Então você vai ter uma tradição de fazer essa grande celebração pós-Natal. E é uma grande celebração pós-Natal e antes da Quaresma. Então agora a gente vai entrar um pouquinho, tentar entender um pouquinho o que é a Quaresma. Por que a gente precisa de uma grande celebração nessa época? Provavelmente antropólogos saberiam dizer muito melhor pra gente. Por que para algumas sociedades, eu acho que na verdade para todas as sociedades, é importante que existam alguns momentos dessas festas que subvertem a ordem da social. E subvertem a ordem social não só ligada à ideia dos ricos passam a ser pobres, enfim, que é uma coisa que tem no carnaval, mas é uma ideia de subverter a ordem social. É muito comum, mulheres se vestir de homem se vestir de mulher no carnaval. É comum você ter, em outras tradições, e eu posso trazer só um dia que é muito interessante, assim. Você tem a festa dos bobos, que existiu na Idade Média, mais ou menos até ali o século XV ou XVI, que era uma festa muito de que, nesse dia, a gente vai coroar uma criança como bispo da igreja, e eles faziam isso dentro da igreja. Aí coroava a criança como bispo e todo mundo obedece às crianças. E daí você para, tão bonito, tão inocente, pois é, mas não era. E tinha muita bebida e muita loucura, e daí quase sempre morria alguém, e quase sempre tinha muito mais caos. E a igreja começa a tentar controlar essas festas dos bobos, que são essas festas de subversão da ordem social e da ordem estabelecida, esse momento de extravasamento e de loucura. E essas festas começam a ser contidas, e daí a gente vai chegar no que a gente chama de carnaval. Então o carnaval é uma versão contida das festas antigas de mais de 1000 anos atrás, né? O carnaval é uma versão contida de uma festa que às vezes durava um mês, que aos poucos ela vai sendo resumida, chegando até a nossa festa aqui. Em países latinos, e especialmente na América do Sul, são festas que duram vários dias. Mas, em outros países, especialmente países de tradição protestante, são festas que vão durar muitas vezes um dia, ou não vai ter festa nenhuma e vão te entregar uma panqueca triste. Se várias sociedades, para que elas funcionem melhor, têm festas, que são essas festas de subversão de ordem, das pessoas saírem por aí desnudas, ou as regras sociais não valem tanto, enfim. Se esse tipo de festa é importante, o período que vem logo depois, que é chamado em português de Quaresma, ou chamado de Lent, em inglês, é um período de contrição e é um período de repensar as suas coisas e tal. É um período que antigamente, ele era um período de jejum, ele já não é mais tanto um período de jejum. Eu imagino que para alguns grupos da igreja católica talvez tenham essa questão do período de jejum, mas a Quaresma, que são esses 40 dias, é um período de você se abster de coisas, fazer sacrifícios e repensar na sua vida. E eu vou dizer que não é apenas o cristianismo que tem a ideia de que existe um período de jejum e de reflexão.
existe o Ramadã também. Eu não tô dizendo, e isso é muito importante, que a quaresma é o mesmo tipo de... Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que diferentes religiões e diferentes grupos sociais têm essas características de datas de subversão social e datas de contrição e de repensar. A própria origem da palavra quaresma e a forma como os diferentes lugares chamam a quaresma dá algumas dicas de quais linhas de desenvolvimento aconteceram para esses povos. Eu trouxe aqui uma grande lista, por motivos de eu não conseguir decorar todas as coisas, de como que a quaresma é chamada em diferentes lugares. Eu achei fascinante, porque assim, enquanto a gente tem no termo em inglês Lent, que vem do termo do inglês antigo Lengten, que significa primavera, literalmente significa primavera, a gente tem, por exemplo, em alemão, o termo Lenz, que significa em alemão antigo primavera. O que a gente chama de quaresma é chamado de um termo antigo para primavera em países de língua inglesa e alguns países de língua germânica. Já em países em que o cristianismo se estabeleceu há mais tempo, não tô falando da Inglaterra, não tô falando dos países nórdicos, não tô falando da China, não tô falando da Índia, não tô falando das Américas, ou seja, gente, tô falando de um grupinho bem pequeno de países, né? Nesses lugares em que você tem a língua grega e a latina como importantes há mais tempo, a gente vai ter termos que referem-se muito mais à ideia dos 40 dias antes da Páscoa. Então você vai ter, por exemplo, Zarakosti, que vem de Sarakosti em grego, que significa 40. Tem o correspondente latim, que é a 40ª, que virou quaresma. E a gente tem exemplos de línguas românticas, línguas latinas, né? Então a gente tem, por exemplo, no catalão se chama quaresma, no francês carême, no galício quaresma, no italiano quaresima, português quaresma, em romênio parece-me, em sardo caresima, em espanhol quaresma, enfim. Em outras línguas, especialmente línguas em países que vão ter referências próximas, a gente vai ter, por exemplo, em albanês é kareshma. Vendo como quaresma e kareshma parecem? Então, provavelmente porque é um termo que chegou lá depois, já com influência do latim, e daí ele foi reapropriado. Em basco é guaruzuma, não sei falar basco, deve estar tudo errado, gente, mas enfim. Em croata é corisma, gaélico escocês, cargas, em swahili, quaresima, em filiprimo, né? Filiprimo, estamos aí, quaresma, e em Welsh, carauis. Ou seja, nesses países onde você tem o cristianismo, e eu tô falando das Filipinas, da Escócia, nesses países em que o cristianismo chegou depois e essa festa só meio que é celebrada por conta do cristianismo, o termo ficou muito mais associado com a palavra em latim. Já em países em que parece que mais a festa que já existia foi meio que adaptada, o termo ficou mais próximo da ideia de primavera. Além disso, em várias outras línguas, eles meio que traduziram o que você faz nesse período pro termo que você usa. Então aqui, em tcheco, significa o período de jejum. Eu não sei se eu vou querer ler isso, tá bom, vou ler. Postní doba. Em todos os países, então, você tem essa divisão. Você tem basicamente 3 formas de chamar esse período. Primavera, 40 dias ou jejum. A maior parte das celebrações que a gente vê e as questões, especialmente pré-1900, vão ser celebrações de carnaval ou de festas desse período muito mais selvagens, entre aspas, do que as que a gente tem hoje, assim. E talvez mais próximas do que a gente celebra no Brasil do que o que outros países celebram. E, de novo, eu vou indicar um vídeo da Pauline, que além de um vídeo de como que era o Natal aqui em 1800 no Brasil, ela tem um vídeo também sobre o Carnaval em 1800, que dá pra gente ver que o Carnaval vai chegar no Brasil como festa, muito baseado na festa do intrudo, que remonta aquelas festas de primavera que eu tô falando pra vocês várias vezes. E isso vai vir através dos portugueses. As primeiras vezes que a gente tem a celebração do intrudo registrada já é a partir de 1500 e pouco. Ela só vai se tornar mais carnaval nos últimos, acho que 150 anos. Carnaval no sentido que a gente conhece. Tinha coisa de você jogar farinha nos outros, e a gente tem desenho disso. Jogar nas pessoas um negócio que era chamado de limões cheirosos, que era bem interessante. É tipo uma casquinha de cera com uma água cheirosa dentro. Essa é a versão legal. Também tinham fazer isso só que com urina dentro, né? Aparentemente era bem difícil. Tem alguns países que mantêm essa tradição de jogar coisas. Na Espanha tem um rolê de tomate, enfim. Tem um pouco essa outra tradição de carnaval, que não é só a ideia da festa da carne, né? E da onde vem a ideia da festa da carne? Porque carnevale, a gente não tem certeza da etimologia da palavra, mas é possível que seja a retirada da carne da alimentação. E daí a gente chega no jejum, e por que é importante pensar no jejum? Pra gente chegar na panqueca.
Retirar a carne da alimentação é um tipo de sacrifício que você faria. Então, a carne ela era reconhecida como uma coisa muito importante na alimentação. O veganismo não existia muito. Polícia vegana! Polícia vegana! Então, você fazer o sacrifício de retirar a carne da sua alimentação era uma coisa que você fazia apenas em alguns períodos do ano. Dentre eles, o período da quaresma, esses dias de reflexão antes da Páscoa. Então, a lógica da quaresma demanda que você tenha algum tipo de sacrifício. Na Idade Média, a gente sabe que existiam sim pessoas que durante a quaresma, e mesmo depois no Renascimento, que durante a quaresma jejuavam durante o dia todo e de noite comiam uma refeição vegetariana. Muitas vezes uma refeição vegana, porque a ideia era se abster de carne e de produtos de origem animal por esses 40 dias. Então, quando você seguia essa lógica de se abster dessas coisas, você estaria fazendo, então, o seu sacrifício para relembrar o sacrifício que Jesus teria feito nos seus 40 dias no deserto. E é daí que vem a lógica desse sacrifício, né? E não é você imitar Jesus, é você relembrar o sofrimento dele, relembrar as privações que ele passou e como que ele consegue, a partir daí, vencer Satanás e outras questões. Então, a partir daí, você estaria também se fortalecendo. O jejum seria uma forma de fortalecimento, porque você estaria focando as suas energias muito mais em reflexões do que nos prazeres da carne. Mais tradicionalmente, hoje em dia, é comum que durante a quaresma as pessoas abram mão de uma coisa específica. É comum ainda que as pessoas não comam carne. Conheço gente que abre mão de bebida alcoólica, ou de chocolate, ou de VTV, enfim. E antes da quaresma começar, e de novo isso vai variar entre a igreja ortodoxa, entre a igreja católica, entre coisas, eu vou falar aqui mais do Brasil. Essas igrejas também existem no Brasil. Vou falar mais dos católicos do Brasil. As diferentes igrejas vão celebrar a quaresma de formas diferentes. Então, antes da quaresma chegar, você deve se arrepender dos seus pecados. Vocês já se arrependeram dos seus pecados? Vocês têm alguns dias, se vocês estão vendo esse vídeo no dia 12, vocês têm aí até terça-feira de carnaval, também conhecida aqui como terça-feira gorda. Seria na terça-feira de carnaval, terça-feira gorda, que os cristãos deveriam se dirigir à igreja, confessar os seus pecados e se preparar para na quarta de cinzas começar o período da quaresma. Quarta de cinzas tem cinzas, é onde você vai na igreja receber cinzas. Da onde vem essas cinzas? Na terça-feira, quando você vai confessar os seus pecados, seria também o dia que você levaria os ramos do domingo de Ramos do ano anterior para a igreja. A igreja recolhe esses ramos e queima eles para fazer a cinza da quarta-feira. E nessa terça-feira é o dia que você se arrepende. Ou seja, é um dia de preparação para a quaresma. Se é um dia de preparação para a quaresma, é por isso que ela é chamada de terça-feira gorda, também conhecido em francês como Mardi Gras. Então a terça-feira gorda e Mardi Gras é a mesma coisa. Tá vendo como a gente vai achando linhas de como que essa celebração se separa em diferentes lugares do mundo? A ideia da terça-feira gorda é essa preparação. Se você vai passar 40 dias sem poder comer produtos de origem animal e sem poder comer carne, você tem que fazer uma comidona para acabar com todos os produtos de origem animal da sua casa. O que significa, muitas vezes, fazer uma comida que tenha ovos, manteiga e leite. E farinha, no caso, que é panqueca. Então, a forma de se preparar para a quaresma de alguns países acabou condensada. Lembra que eu falei que a igreja estava muito preocupada e não gostando que a festa dos bobos e essa festa de subversão social existisse, e eles estão tentando controlar essa festa e aos poucos essa festa vai sendo controlada. Significa que a partir daí você vai ter o controle da terça-feira gorda, porque ao invés de você ter uma festa carnaval igual ao Brasil, onde a ideia é você se despedir das coisas da carne em geral, eles se despedem da manteiga e dos ovos que estão na geladeira, né? Porque você não vai poder usar por 40 dias, você não quer que estrague. E é daí que vem também o Mardi Gras, que significa literalmente terça-feira gorda, e que nos Estados Unidos, especificamente, vai acabar virando uma festa semelhante às festas que a gente estava falando. Então você tem essa influência francesa, mas você vai ter também uma influência africana, e você vai ter influência de outras coisas que vão gerar uma festa nos Estados Unidos. É uma festa, inclusive, que tem a coisa da troca dos colares, né? Hoje tem outros significados, mas tinha os colares, as cores tinham a ver com as questões de Deus. Em Nova Orleans, que é uma celebração bem específica, ela vai surgir especialmente a partir de 1800 e tanto, então ela também não é uma celebração tão antiga como às vezes a gente pensa. E ela segue, então a ideia eram 3 cores de colares, que eram também 3 cores que eram para enfeitar a cidade. Então a gente tem o roxo para justiça, o verde para fé e o dourado para o poder. A ideia de você celebrar a terça-feira gorda com cores e com essas paradas de barco e tal, talvez tenha a ver com uma festa naval
medieval romana. Mas, assim, as origens do carnaval eu vou deixar pra outra vez. Hoje eu queria focar mesmo nessa ideia de como que o diabo da mesma tradição, entre fazer uma festa muito doida, virou em outros países comer panquecas. E acho que agora já deu pra gente entender como que essa lógica se organiza. E isso é fascinante para um historiador, porque é um exemplo muito prático pra ver como não existe a ideia de que, essa tradição necessariamente leva a essa. Porque a gente tá vendo aqui uma mesma tradição que vai ser influenciada por outras coisas, como tudo na história, como tudo na vida. E essas diferentes influências vão levar isso para um caminho completamente diferente. Então, de um lado, você tem festas de sociedade invertida e do outro lado, você tem panquecas. E é a mesma origem e é a mesma ideia de preparação. Nos dois casos, a gente tá falando de se preparar para um período de contrição, reflexão, um período de jejum. Nos dois casos. Inclusive, tem uma figura do carnaval que lembra muito a ideia do mundo invertido, que é o Rei Momo, que vem também do teatro, mas que vem muito dessa ideia de você ter um rei que não é o rei, né? Você tem um rei do carnaval. O rei do carnaval, ele existe só no período do carnaval, ele governa o carnaval, ele governa a festa, ele governa a diversão, representa esse mundo invertido. Assim como, lembra, eu falei que nas igrejas, às vezes, na Idade Média, tinha o rolê das crianças sendo bispos. Isso tudo é muito legal em outro aspecto, mas o que eu queria trazer para a preparação de vocês pro carnaval... Eu não gosto de celebrar carnaval. Tudo bem, gente, não celebra. Tá tudo certo. Às vezes você nem cristão é. Tudo bem, celebra carnaval sem ser cristão. A influência das religiões de matriz africana no carnaval brasileiro. Fundamental. O carnaval brasileiro não existiria sem isso. Mas a ideia da data do carnaval tá muito associada com o cristianismo. Por isso que eu falei que dessa vez a culpa é do cristianismo. Mas não da forma que a gente achou. Eu não gosto de celebrar, não gosto de festa, tal, não gosto de bloquinho. Você pode fazer panquecas na terça-feira. Você pode, inclusive, fazer panquecas e ir pro bloquinho. Essa opção existe. Você pode também não fazer nada, mas panqueca é gostoso. Eu não sou contra fazer panquecas. O termo em inglês pra esse dia, além de terça-feira gorda, Fat Tuesday, é também conhecido como Dia da Panqueca ou Shrove Tuesday. Esse é um cantinho muito específico. Shrove vem de shriven, que vem da mesma origem de escrita, scriben, né? Escrever, escriba. E shriven vem do mesmo lugar. Shrove and shriven significa... É muito bom, né? Isso significa você dar a confissão para alguém. A gente não tem bem uma palavra em português que traduza essa palavra completamente, mas é a ideia de você ouvir a confissão de alguém e dar penitência para aquela pessoa. Então, lembra que eu falei que terça-feira é o dia de ir na igreja, de se libertar dos seus pecados, para se preparar para começar a quarta-feira, que é o dia que você começa a quaresma. Caso você não seja cristão e não siga nenhuma dessas tradições, tá tudo certo, só aproveita o carnaval, eu espero que você sobreviva. Lembrem-se do protetor solar e da água, gente, é bem importante, tá? Se protejam de todas as formas, né? Lembra de todos os tipos de proteção, amiguinhos. Pois é. Curtam o carnaval, invertam o mundo e eu vejo vocês na próxima semana.